Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus, que a graça do Senhor se derrame no coração de cada irmão. Estamos no ar com o programa Nova Vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ilumine, que o Senhor te dê força, entendimento, discernimento, que o Senhor faça derramar sobre a sua vida este renovo, este refrigério, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Sempre precisamos estar ativos na obra de Deus, ativos no amor, ativos em toda boa obra. Amém? Não podemos nos deixar esmorecer por situação nenhuma, meus irmãos. Ainda que andamos na carne, meus irmãos, ainda que estamos na carne, não podemos militar segundo a carne. Ainda que estamos neste corpo, ainda que estamos vivendo nesta natureza humana, não militamos segundo essa natureza, meus irmãos. Ainda que andamos na carne, não militamos segundo a carne, como o apóstolo Paulo diz. Precisamos militar realmente com as obras, com as armas de Deus que nos foi dada, com os dons espirituais. Precisamos militar com toda a sabedoria e discernimento, não esquecendo os ardis de Satanás, meus irmãos, porque o nosso inimigo é um estrategista muito grande, meu irmão, minha irmã. Não tem sabedoria humana que possa vencer as estratégias, os ardis do inimigo. Só o Espírito Santo em nossas vidas, meus irmãos, para nos dar o discernimento. Ele arma emboscada, ele arma ciladas. O apóstolo Paulo, ele diz como Satanás, a serpente, enganou a Eva, não seja corrompido também os nossos sentidos, meus irmãos. Precisamos tomar cuidado com os ardis do inimigo, porque o inimigo realmente ele veio para destruir. E que as pessoas não entendem, meus irmãos, é que a ação do diabo, ele não tem tempo. Ele investe nas vidas das pessoas para colher lá na frente também, meus irmãos. Parece que no momento não está acontecendo nada na sua vida. Somos instigados ao erro, não está acontecendo nada. Mas lá na frente, meus irmãos, ele vai realmente requerer aquilo que é seu. Ele vai requerer aquilo que é seu, meus irmãos. Nós vemos a parábola que o Senhor semeou o trigo e depois veio Satanás e semeou o joio. Nós vemos que ele não tem pressa, meus irmãos. Ele semeou e ele vai colher só quando ali o trigo for colhido, meus irmãos. Então o inimigo não está investindo na tua vida, está investindo. Eu vejo hoje, meus irmãos, a falta de temor, a falta de sabedoria, de discernimento, que as pessoas estão no pecado, estão no erro, e parece que não está acontecendo nada. Elas olham, olha, se eu tivesse no erro, se tivesse alguma coisa, Deus já teria me cobrado, já teria acontecido alguma coisa. Mas eu digo, meu irmão, tem coisas que, se nós voltarmos ao Velho Testamento, eu sempre prego que quando a pessoa era pega em algum ato realmente que deveria ser apedrejado e morto, no caso do adultério, ou uma casa de blasfêmia, um caso por servir outros deuses, ou adultério no qual era pego no flagrante e era levado para ser apedrejado, as pessoas eram mortas por apedrejamento. Hoje as pessoas são pegas no adultério, são pegas em cada situação de pecado, mas não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Sabe por que não aconteceu nada, meus irmãos? As pessoas não entendem. Eu estou no pecado, não está acontecendo nada. Eu cometi um pecado, está tudo normal. Está tudo normal. Sabe por que não vai acontecer nada, meu irmão? Porque você já está morto. Tem gente que já está morto. Você está morto espiritualmente, você já está morto. Então, você não precisa matar o morto 2 vezes. Já está morto. Está morto. O inimigo não está preocupado com aqueles que estão mortos, meus irmãos. Mas ele está preocupado com aqueles que vão herdar a salvação. Tentar roubar a coroa da vida deles. O inimigo, com seus ardis, vai tentar enganar até os escolhidos, meus irmãos. Até os escolhidos. E nós precisamos ficar atento. Ficar atento.
Nós vemos que o inimigo investiu de uma certa maneira na vida de Eva, que ela comeu do fruto e ainda instigou Adão a comer do fruto. Meus irmãos, e no momento parece que não aconteceu nada, só ficaram envergonhados, cozeram ali roupas de folhas para eles. Quando o Senhor apareceu, se esconderam, porque já haviam medo. Mas a consequência, quando o Senhor diz para eles: maldita é a terra por vossa causa. Por causa do pecado, meus irmãos, da transgressão de um homem, entrou o pecado no mundo. Por causa daquela investida do ardiz de Satanás, meus irmãos, ele investiu ali na dimensão para entrar na vida de todo homem. Por um homem entrou o pecado no mundo. Quer dizer, até então não tinha pecado. Aí o pecado entrou. E o pecado passou a todos os homens. E todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer. Olha a consequência do pecado, meu irmão. Satanás investiu lá no Éden. E todas as gerações futuras, meus irmãos, estão pagando por esse preço do pecado. Estão pagando com a sua vida espiritual. Morte espiritual. Você vê quantos anos lá atrás Satanás investiu no Éden. Investiu em cima da vida de Eva, que fez Adão pecar, meus irmãos. E ele está colhendo os frutos dele. Os frutos dele, meu irmão. Então o negócio de Satanás, o opositor, é aquele que vem investir nas nossas vidas, meus irmãos. E ele vai colher os frutos. A palavra de Deus diz: tudo que o homem semear, meus irmãos, ele vai colher. Se Satanás está fazendo você realmente semear o erro, o pecado, com certeza ele vai colher de você. Ele vai colher a tua alma. Eu vejo pessoas que têm um casamento abençoado por Deus. Abençoado por Deus. Mas aí vem a tentação, meu irmão. Pessoas que estavam firmes ali no momento com Deus, mas vem a tentação. Satanás vem tentar. Vem tentar, porque o negócio dele, meu irmão, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio exatamente para investir na vida do homem. E ele vai trabalhando. Ele vai minando, ele vai seduzindo, ele vai instigando. Ele é sedutor, ele vai seduzindo, meus irmãos. E a natureza carnal, meus irmãos, não tem um controle. Ela só tem um controle se ela estiver cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo, meu irmão. Porque o único que pode deter as ações do diabo é o Espírito Santo de Deus. Aí o inimigo vai seduzindo e aí cai no pecado. Pronto, cometeu o pecado. Aí abandona a mulher, se ajunta com a outra. O pecado já está consumado, a morte espiritual já está consumada, meu irmão. E aí? Olha, Deus está falando com gente hoje. Parece que o tempo vai passar. É triste falar, meus irmãos. A gente já vem de um longo caminhar. Um dia eu estava pregando em São Paulo. Aí veio uma irmã de um outro ministério, falou para mim: pastor, precisava que o pastor orasse para mim. Eu falei: irmã, você está em adultério. Ela falou: por que, pastor? Eu falei: porque você está com uma pessoa no qual não é de Deus. Porque você já teve marido e tem marido. E eles eram obreiros da igreja. Mas essa sedução aconteceu com esse casal. Isso em São Paulo, há muitos anos atrás. E acabaram se separando. E ela acabou indo para um outro ministério. E chegou lá a conhecer um rapaz. E aí perguntou para o pastor que ela estava separada. O pastor falou: olha, se passar 3 anos, depois de 3 anos não tem problema, você pode casar. Olha os conselhos, meus irmãos. Conselho que as pessoas estão recebendo, meus irmãos. Eu digo, o pecado, meu irmão, envelhece, mas não caduca. O pecado pode passar 10 anos, 20 anos, 50 anos. A Bíblia diz que enquanto o seu marido estiver vivo, meu irmão, se você casar com outro, você está em adultério. E aí pegou, né? E aí? Olha, Deus está falando, gente. Deus está falando.
Deus abomina o divórcio, porque o casamento representa aliança. O casamento representa esse compromisso de um para com o outro, fidelidade, ser fiel até a morte. Até a morte vos separe. E Deus não mudou, meu irmão. Deus não mudou. Os homens podem mudar, os homens podem criar jeitinho. Porque o que está acontecendo, eles não sei onde eles estão buscando argumentos para suas vidas, para estarem nesse casa e descasa. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela é fiel, ela não muda. O homem muda, o homem é mutante. Deus não muda. Deus não é mutante. A palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão passar, diz o Senhor. Deus, ele continua o mesmo. Os homens mudam. A geração muda. O mundo muda. As pessoas mudam. O sentimento das pessoas mudam. Mas o nosso Deus, ele continua o mesmo. E o que Deus está cobrando de nós é ser fiel até a morte. O Senhor está cobrando de nós a fidelidade, porque sumiu a fidelidade, meu irmão. Eu digo, as pessoas, elas se separam por falta de amor, por falta de respeito, por falta de gratidão, por falta de honrar um ao outro. Isso, meu irmão, é porque está faltando a palavra de Deus no coração das pessoas. Está faltando a edificação espiritual no coração das pessoas. As pessoas realmente estão andando de qualquer jeito. Elas andam por um impulso dos seus sentimentos, dos seus desejos. Por isso que a primeira coisa que todo homem deve fazer, meus irmãos, é a edificação espiritual. Porque quando a edificação espiritual está na vida do homem, meu irmão, tudo que ele vai agregar na sua vida, o casamento, tudo que ele vai agregar, o negócio, a profissão, meu irmão, vai ser abençoada por Deus. Você vai ser um abençoado, meu irmão. Glória a Deus. Quando nós vamos lá no livro de Deuteronômio 28, nós vemos que quando o Senhor diz que aqueles que guardam os mandamentos do Senhor, as bênçãos os seguirão. Então, meus irmãos, para nós colhermmos as bênçãos de Deus, nós temos que estar vivendo no seu caminho, na sua palavra, na sua vontade. Você pode ter certeza, meus irmãos, que a bênção do Senhor, ela vai se estender sobre a sua vida. A bênção do Senhor vai se estender sobre a sua casa, sobre a vida dos seus filhos. Você vai ser um bem-aventurado, meu irmão e minha irmã. Vamos ter, sim, situações difíceis. O mundo pode passar por tribulação, mas nós passamos, mas o Senhor faz a gente passar dentro do oásis. O Senhor nos acolhe, o Senhor nos sustenta. A honra exatamente no casamento, precisa honrar o matrimônio, precisa honrar, meu irmão, isso é fidelidade. O que mais Deus pede de nós, que nós tenhamos zelo um para com os outros. Você ter zelo para com o irmão da igreja, para com o corpo de Cristo, honrar o teu irmão, honra. O Senhor diz para nós darmos honra uns aos outros, honrar, meu irmão, honrar o irmão. É tão tremendo quando você dá honra ao teu irmão, aleluia, quando você tem prazer em recebê-lo, quando você tem prazer exatamente de estar orando pela vida dele, intercedendo. Hoje, meu irmão, o que acontece, essa dissimulação, o sentimento dos homens, em vez dos homens terem prazer de estar orando um pela vida do outro, há um sentimento oposto. E é isso que o diabo quer, meus irmãos. O diabo quer que nós tenhamos não o amor, não a gratidão, não a fidelidade. O diabo tem trabalhado nos corações dos homens para colocar os ciúmes, a inveja, a divisão, meus irmãos. Somos hipócritas, porque olhamos os irmãos muitas vezes e falamos: ô irmão, com prazer estar com você. Mas um minuto depois, meus irmãos, nós nem lembramos mais do irmão, esquecemos. Não estamos nem aí com o irmão, meu irmão. A Bíblia diz que a unção dos irmãos viverem em união. Amém? O prazer dos irmãos viverem em união.
o gozo, a alegria dos irmãos viverem em união. Aleluia. Não tem, meus irmãos, um evangelho, um cristianismo isolado, meu irmão. Não há cristianismo sem corpo, meu irmão. Não há um cristianismo individualista. Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas. Os nossos pés, meus irmãos, são plantas que têm que chegar nos lugares aonde Deus quer. Nós podemos colocar a planta dos nossos pés em tantos lugares, meus irmãos, mas nós não podemos colocar a planta dos nossos pés aonde Deus não quer. Eu digo, onde você tem colocado a planta dos teus pés, meu irmão e minha irmã? Tem se deixado se enredar pelo caminho dos pecadores? Nós precisamos atentar à voz do Senhor, como diz Deuteronômio 28. Se, porém, amém, deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidar e cumprir todos os seus mandamentos, amém, e seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas as maldições e o alcançarão. Nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos, de guardar os mandamentos de Deus e não andar em qualquer lugar. Como diz em Deuteronômio 28, 1. Se nós guardarmos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, as bênçãos dele virá sobre as nossas vidas, meu irmão. Mas, pastor, eu estou na graça, estou no Novo Testamento, isso aí é o passado. Não. Toda a base do Novo Testamento, ela é firmada pelo Velho Testamento, meu irmão. Nós só temos essa herança da Nova Aliança porque o ciclo da Velha Aliança se fechou em Jesus. Jesus veio para cumprir a lei. Amém? E a lei, meu irmão, ela representa a edificação espiritual. A lei, meu irmão, ela representa o juízo, a justiça. Aleluia. E o Senhor quer que a gente ande em verdade e em justiça, meus irmãos. E nós vamos encontrar exatamente toda a justiça, meu irmão, de Deus, para a gente cumprir, como a própria palavra de Deus diz, que o amor, o fim da lei. Mas para nós estarmos em amor, meu irmão e minha irmã, nós precisamos cumprir todas as coisas. Precisamos cumprir o juízo. Precisamos cumprir a fidelidade. Aleluia. Precisamos honrar a Deus sobre todas as coisas, meus irmãos. Honrar a Deus, honrar a sua palavra, o seu mandamento. Honrar o nosso próximo, meus irmãos. Honrar a palavra que sai da nossa boca. A nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Que os filhos têm que honrar os pais. É o primeiro mandamento com promessa. Aleluia. A honra tem que estar, meu irmão, na vida dos homens de Deus, das mulheres de Deus. Esse mundo, meu irmão, que nós vivemos, essa deformidade, ela vai levando os homens a viverem um desrespeito. A gente sabe que o mundo vive de qualquer jeito, meu irmão, mas os filhos de Deus não. Os filhos de Deus permanecem para sempre. O mundo passa e as suas concupiscências passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus, meu irmão e minha irmã, permanecem para sempre. Aleluia. Deus é um Deus fiel. Ele mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações, diz a palavra de Deus, meu irmão. Deus é tão fiel, meu irmão, que ele permanece fiel. Aleluia. A sua bondade por 1000 gerações. A bondade de Deus é derramada em nossos corações para que nós vivêssemos na sua bondade. Jesus diz: tende o amor de Deus. Tende o amor de Deus, meu irmão. O amor de Deus é fiel. O amor de Deus é fidelidade. O amor de Deus é honra. O amor de Deus, meu irmão, é justiça. Isso é o evangelho, meu irmão. Isso é o evangelho que tem que estar dentro de nós. Deus está atrás de verdadeiros adoradores, que o adorem em toda esta verdade, que o adorem em toda a sua justiça, meu irmão. Agora nós pegamos esses versículos, jogamos da boca para fora.
Os versículos são para ser jogado da boca para fora, mas os versículos de Deus são para ser vividos. Deus nos trouxe a bênção. Deus derrama da sua glória. Aleluia. Deus abençoa todas as áreas da nossa vida. Deus é o Deus que nos dá saúde, que cura as enfermidades impossíveis aos homens, meus irmãos. Deus é o Deus que faz os pequenos assentarem nos lugares nobres. Deus é o Deus que confunde toda uma sabedoria humana, meu irmão. Mas Ele é o Deus zeloso. Deus é o Deus que pega os humildes de coração, os simples de coração, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Aquele que não tem soberba, aquele qual o orgulho não está no seu coração. Aquele que tem zelo pelo seu próximo, meu irmão. Aquele que ama a sua esposa, aquele que ama o seu próximo, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Aquele que não tem prazer na morte do ímpio, nem da desgraça do ímpio, ele não tem prazer, meu irmão. Mas antes, ele tem amor pelas almas. Sabe onde está a bênção de Deus, meu irmão? É você ter amor pelas almas. Nós precisamos ter esse amor pelas almas. Aleluia. Quando você tem amor pelas almas, meus irmãos, que nós temos que perdoar. Nós só vencemos os ardis de Satanás, meus irmãos, quando nós perdoamos. Quantas pessoas sofrem o dano, sofrem a maldade, sofrem a injustiça e não perdoam, meu irmão? Porque é duro tirar a dor do coração. E eu digo, é isso que Satanás quer fazer com você, meu irmão e minha irmã. Ele quer te segurar. Nós temos que aprender lá no livro de Jó 42, 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que antes possuíra. Nós vemos que os amigos de Jó exatamente tentavam colocar nele a culpa por todo aquele mal ter acontecido sobre a sua vida. Acusaram Jó de muitos erros do qual Jó não tinha feito, porque aquilo era uma prova no qual Satanás estava fazendo com Jó para fazer Jó renunciar a Deus. Mas Jó não renunciou a Deus. Mas quando Jó orou pelos seus amigos, meus irmãos, para que Deus os perdoasse de todas as suas calúnias, ofensas, meus irmãos, o Senhor mudou o cativeiro de Jó. Deus deu em dobro tudo que Jó possuía. Muitas vezes, meus irmãos, estão passando por certas situações difíceis na nossa vida e nós não estamos nem entendendo, como Jó não estava entendendo. Jó não estava entendendo. Jó achava que aquela correção árdua era de Deus sobre a sua vida. Mas quem estava exatamente provando a vida de Jó era Satanás. Satanás estava esmagando a Jó para ver se Jó renunciava a Deus. Mas Jó não renunciou a Deus, meu irmão. Eu te digo, quantas coisas está te esmagando, meu irmão. Quantas coisas está te esmagando para você colocar uma grande tristeza, um desânimo dentro do seu coração. E eu digo, meu irmão e minha irmã, não se entregue ao desânimo, não. Passa por esta prova dando glória a Deus, porque o vento passa. Esse vento passa, esse deserto passa, essa situação passa. Continue rasgando as tuas vestes do teu coração e glorificando ao Senhor. E aqueles que vêm te ofender, te humilhar, minha irmã, não deixe o seu coração ficar irado, revoltado, não. Ora e passa essa prova, orando pelos seus amigos, orando por aqueles que se levantam. Passa essa prova, meu irmão e minha irmã, dando graças a Deus. Passa essa prova, aleluia, glória a Deus, porque todos nós somos provados, meus irmãos. Todos nós somos provados de uma forma ou de outra. O apóstolo Pedro diz que a nossa fé é mais preciosa que o ouro e a prata se encontram em louvor quando nós passamos pelas provas. Porque a primeira coisa, meus irmãos, quando a luta vem, a dificuldade vem, quando a enfermidade vem, quando somos oprimidos, meus irmãos, parece que se levantou um furacão de repente na nossa vida, como aconteceu na vida de Jó. Jó perde tudo, perde a família, perde os filhos, perde todos os seus bens e é acometido daquela enfermidade. Meus irmãos,
Foi uma tempestade, um terremoto realmente que ruiu toda a vida deles, meus irmãos. Tem momentos que a nossa vida parece que foi realmente, passou exatamente um tsunami, destruiu tudo. Ah, pastor, destruiu meu casamento, destruiu a minha vida financeira, destruiu tudo. Eu digo, rasga o teu coração e adore ao Senhor. Ah, ainda que venham as acusações, eu digo, dobra o teu joelho e fala, Senhor, perdoa eles de todo o seu coração, porque Deus vai mudar ainda. Deus muda o teu cativeiro, Deus muda, aleluia, a trajetória de toda esta opressão que está acontecendo na tua vida, meu irmão, minha irmã, aleluia. É tempo de estarmos firmes na presença de Deus. É tempo de voltar, meu irmão. Sai do pecado, volta para os caminhos do Senhor, larga a morte, meus irmãos. Tem gente que abraçou a morte espiritual, meus irmãos, mas o Senhor diz, deixa o pecado, deixa o engano, volta à presença de Deus. É tempo de se arrepender, ainda que seus pecados seja vermelho como a escarlata, ainda que seu pecado seja muito forte, ainda que seu pecado esteja cheirando mal, meu irmão e minha irmã, volta, porque o Senhor é poderoso para te perdoar. Aleluia, glória a Deus, louvado, engrandecido, não importa o que você fez, Deus é poderoso, meu irmão. Renuncia tudo, porque Deus quer mudar a vida dos irmãos, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. É tempo de ficar firme, porque Deus vai fazer coisas novas na tua vida. O Deus que cura, o Deus que faz um milagre na tua vida, minha irmã, aleluia. O Deus tremendo, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Esse é o Deus que abençoa, esse é o Deus que cria o caminho onde não tem um caminho. É o Senhor que abre exatamente as madres, e tira toda a esterilidade. É o Deus que toca e diz, haja luz. Ao Senhor que diz, a unção que entra e penetra, aleluia, porque o Deus do impossível está na sua vida. Creia somente que Deus muda a sua vida, Deus firma os teus passos, aleluia. Senhor, guarda os caminhos dos teus santos e livra de toda opressão. Glória a Deus. O inimigo entrou para ceifar, mas Deus entrou para livrar. O Deus que dá livramento, o Deus que cura, o Deus que assopra a peste, Deus que assopra o vírus, Deus que cura a tua enfermidade, o Senhor que é o Deus sempre presente, o socorro imediato, o Deus que move a favor dos teus santos, meu Pai, aleluia. Que haja glória, que haja poder, que haja unção na tua vida, em nome de Jesus. Senhor, que faz estremecer agora, meu Deus, Senhor, toda a força do inimigo, meu Pai amado, e desfaz toda a obra maligna contra a sua vida, e o Senhor te abençoa, o Senhor realmente te sustenta, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, meu irmão e minha irmã, aleluia. Não deixa mais o inimigo plantar semente maligna na sua vida, não deixa, meu irmão, porque o inimigo quer colher. Ele é o semeador da intriga, ele é o semeador da ofensa, ele é o semeador da maledicência, ele é o semeador do desejo impuro, maligno. Mas nós precisamos, meu irmão, estar com a espada na mão, que é a palavra de Deus, e o Espírito Santo, meu irmão, para ceifar tudo aquilo que não é de Deus. Precisamos tirar tudo aquilo que não é de Deus de dentro do nosso coração. Dentro do nosso coração tem que habitar a bondade, o amor e a misericórdia. Amém? Glória a Deus! Louvado seja o Senhor. Deus está falando em todo momento. Nós precisamos atentar o que o Espírito diz às igrejas. Amém? É tempo de renovo,
é tempo de edificação, é tempo de colhermos as bênçãos de Deus nas nossas vidas, mas não podemos ficar desapercebidos, meus irmãos. Precisamos ficar atentos, que senão o inimigo ele nos rouba. Ele nos rouba e nos deixa emaranhado. E o tempo vai passando e você está parado no mundo espiritual. Mas o Senhor diz, é tempo de colher as bênçãos. Não fique mais distraído. Fique atento, porque o inimigo ele veio roubar as tuas bênçãos. E nós vamos ficando por aqui. Você fica na paz do Senhor. Vai lá no mural, dá um glória a Deus. Amém? Dá um glória a Deus e um aleluia. Fica na paz e Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.